teu lugar aqui. Sim, Jesus. Vem e toma o teu lugar aqui. Sim, Deus. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Céu e terra se encontram, alinhando o seu trono. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Vem, Jesus! Vem, Espírito Santo! Aumente a tua presença, Pai! Aumente a tua presença, Filho! Aumente a tua presença, Deus Pai! Toma este lugar! Nós queremos nessa noite pedir perdão ao Senhor pela negligência, pela desobediência. Senhor, olha para nós nesta noite com o teu olhar misericordioso, Senhor. Nós cremos que a tua misericórdia se renovou nesta manhã, Senhor. Nos perdoa, meu Pai, pela nossa negligência, nos perdoa pela nossa infidelidade. Jesus, nós olhamos para nós nesta noite como Davi e dizemos: não retire de nós o teu Espírito. Se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra No seu se lugar, encontram, começa a se alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Rasga o seu coração, começa a dizer para Ele: me perdoa, Senhor, porque o meu coração endurecido não consigo perdoar, não consigo amar, eu não consigo liberar o perdão. Jesus, me socorre na minha fraqueza, Senhor. Me socorre, meu Pai, nessa dor que está, meu Pai, destruindo meu coração de filho amado, de filha amada. Senhor, nesta noite, eu sei que o Senhor tem algo preparado para ativar a vida exponencial, a vida de santidade, através de uma mudança de um comportamento meu. Me ajuda na minha fraqueza, Senhor. Me ajude na minha fraqueza, Jesus, porque sem Ti, meu Pai, eu vou estar nesse lugar e eu vou sair desse lugar, Senhor, com os mesmos sentimentos. Jesus, olha para nós nesta noite, Pai, nos socorre, Senhor, nos socorre, Senhor. A Tua palavra diz, meu Pai, que o caminho, meu Pai, de uma verdadeira rendição, de um mover do Teu Espírito, está, meu Pai, quando nós olhamos para nós e se encontramos através de um arrependimento. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Olha para nós, Senhor, e nos ajuda a ser homens e mulheres melhores para essa sociedade. Nos ajuda, Senhor, a expressar o Teu amor da maneira que ele precisa ser expressado sobre esta geração, meu Pai, que nós fazemos parte. Nos ajuda, nos ensina, Espírito Santo. Você pode dizer assim: Espírito Santo, me ajuda a melhorar
para esta sociedade. Eu estou aqui e eu quero que o Senhor encontre morada no meu coração. Eu te dou liberdade. Muda a minha história. Muda a minha história. Muda a minha família. Muda a minha mentalidade. Espírito Santo, eu te dou liberdade a acessar áreas que eu nunca te dei liberdade. Espírito Santo, muda a minha história. Muda a minha realidade. Eu creio no poder da tua presença. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Pode se assentar, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre um tema, diga, obediência. Obedecer nem sempre é legal, nem sempre traz prazer. Obedecer, na maioria das vezes, implica em uma mudança no meu comportamento, na minha maneira de pensar, de agir, de se expressar. Obediência é uma palavra muito forte hoje. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Deus falando com Moisés para se expressar com a rocha, e nós sabemos que a rocha traz uma representação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando a gente vê o Senhor falando para Moisés simplesmente conversar que a água iria fluir naturalmente, e a gente vê que obedecer não é fácil, e não é para qualquer um, é para todos. A obediência não é para um grupo de pessoas exclusivo, a obediência é para a humanidade. Obedecer em um ambiente onde as bênçãos estão fortes, visíveis e reais, uau, é muito fácil. Obedecer quando as coisas estão organizadas, alinhadas, ministerialmente, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, é uma realidade. Obedecer quando o caos, quando as coisas fogem do controle, já não é com a mesma facilidade. Quando Moisés recebe a orientação de Deus, ele está sendo provocado pela geração dos seus compatriotas, aonde ele estava sendo um instrumento de Deus para libertar Israel e conduzir. E a gente vê que aquele povo fez tanta pressão que Moisés, em determinado momento da sua caminhada, ele não suportou. Diga, ele não suportou. Talvez essa é a tua realidade hoje. É tanto BO para você resolver, é tanta coisa ruim, é tanto conflito espiritual, emocional, familiar, filho, esposa, marido, trabalho, funcionário, empregado, patrão, conta de água, de luz, e isso gera o quê? Um transtorno muitas das vezes emocional. O inimigo, ele tem uma facilidade de acessar a nossa mente e mudar a nossa realidade, e com isso traz uma mudança na maneira do nosso posicionamento. Diga, posicionamento. E se posicionar nesse ambiente para obedecer, é uma realidade que a maioria do ser humano hoje não consegue fluir no espírito, ele flui na carne. Moisés, ele não vai acessar, ele vai visualizar a terra prometida. Por causa dessa realidade,
E hoje existem algumas áreas na minha vida e na sua vida possivelmente. Talvez seja só eu negligente nesta noite. Mas Moisés, ele não vai entrar na terra que mana leite e mel, Rafael. Porque ele foi pressionado pela multidão. Isso gerou dentro dele um descontrole. O que tem hoje é pessoa descontrolada. Dá uma olhada para essa pessoa aí. Fala, eu espero que não seja você. O que tem hoje é líderes descontrolados, igreja descontrolada. Porque o ambiente, quando não favorece, pessoas se descontrolam emocionalmente. E isso muda. E obedecer nessa linha é o meu desafio e é o teu desafio, é a nossa realidade hoje. Porque obedecer de uma forma verbalizada, todo mundo faz, eu quero ver na prática. Moisés foi chamado para obedecer como eu fui chamado para obedecer. Quando eu me entrego para essa realidade, desse destino que é seguir Jesus, de entrar nessa caminhada como um filho de Deus, eu tenho que entender que obedecer não é simplesmente em alguns momentos, é para toda a minha vida. Diga, toda a vida. O meu posicionamento não muda, nem o seu. Alguns domingos atrás nós tivemos um culto aqui exponencial, sobrenatural, fire good, fogo de Deus. As mulheres chapadas, cheias do Espírito Santo. Naquele ambiente, você obedece qualquer coisa. Eu quero ver o pós-fire continuar, né? O fogo de Deus. Você ser tomado pelo Espírito Santo hoje, você ouvir Deus de uma forma audível, que nem você está ouvindo a minha voz hoje. Se você entender isso, você vai entender que Deus está falando com você em algumas áreas hoje. Escute bem. Moisés ouviu a voz de Deus, questionou algumas coisas, mas se posicionou para a realidade. Moisés não sabia que uma geração que ele iria ser usado como instrumento para libertar, iria pressionar ele ao ponto de ele poder simplesmente visualizar uma terra que ele não poderia acessar. Entende ou não? Deus está te chamando para essa realidade. Tem coisas que você só vai ver, mas você tem que acessar e obedecer nesse ambiente. É a minha trajetória de vida como um filho, como aquele que tomou uma decisão por Jesus. Eu espero que você esteja entendendo, porque a obediência está relacionada a um posicionamento seu, homem e mulher. Filhos que estão aqui, qual que é o primeiro mandamento com promessa? Foi o primeiro versículo que eu ensinei para o Braia. Obedecer quem? Para que aconteça o que é? Os dias de quem? Quem é filho aqui, levanta a mão. Como é que está a tua obediência ao seu pai? Por quê? O viver bem e viver dias prolongados está relacionado a essa obediência. E aqui não tem outra condição. Quer ter dias prolongados, porque nós temos jovens sendo sepultados agora. Por escolha. Tem coisas, enfermidade, mas a maioria não é essa a realidade. A maioria é o crime, é o contrabando, é a droga, é a violência. Mas e o pai? Você não conhece meu pai. Não, eu não conheço seu pai. Mas o que a Bíblia está falando? Se o seu pai for drogado, você não pode obedecer. Se seu pai é um viciado, se seu pai é um alcoólatra,
Ó, você não pode, é isso que está falando, Rafael? Não tem essa condição, meu irmão. A condição é obedeça imediatamente o que seu pai falar. Agora você não vai fazer coisas que é pecado, mas obedecer. Às vezes tomou uns tapas, uns pés do vidro, um chute, e agora, hein? Como é que eu obedeço um cara desse? Ele é teu pai, é o que a Bíblia fala. É um contexto desafiador, entende? Obedecer, seu pai te dá um carro, te dá uma moto, compra presente, paga estudo, faculdade, moleza obedecer um pai desse. Você compra um presente para ele. Mas eu estou falando de alguns contextos familiares hoje, que a obediência, a realidade da minha casa para a sua casa e para a casa dessa pessoa que está do seu lado é completamente diferente. Mas essa promessa e esse caminho e esse princípio não tem como mudar ele. Talvez você é mãe hoje e você tem que obedecer ao seu pai. Talvez você é pai hoje, tem que obedecer ao seu pai. Nós vamos falar hoje sobre a realidade do nosso coração. Jesus, nós sabemos disso. Jesus, ele não vai vencer o diabo. Diga, Jesus, ele não vai vencer o diabo. Diga assim, Jesus, ele não vai terminar vitorioso. Por quê? Ele já é. Ele não vai vencer porque ele já venceu. Ele não vai terminar vitorioso porque ele já é vitorioso. Amém? E eu quero falar nessa realidade para mim e para você. Ei, você tem que obedecer, e eu também, porque nós já somos vitoriosos. Diga, eu sou mais que vitorioso, mais que vencedor. Amém? Eu e você nele somos mais que vencedores. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque nos amou. Eu vou ler 1 Reis 18, o 7. Eu vou ler 1 Reis 18, versículo 13, 14 e 15, que diz assim: Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar o profeta do Senhor. Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhes forneci alimento e água. E agora o Senhor diz: vai e diga ao rei Elias, está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. O 15, mas Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei. Fabiano, por que é tão difícil encontrar pessoas que obedecem sem questionar as ordens que vêm do Senhor? Elias tinha uma convicção. Qual que era a convicção? Manda quem pode e obedece quem? Dá uma olhada para essa pessoa e fala: você tem juízo? Você está obedecendo? Manda quem pode e obedece quem tem? Tem juízo ou não? Se você não está uma pessoa desobediente, você está sem juízo. Meus queridos, loucura para Elias era encontrar com Acabe. Acabe era uma pessoa que desobedecia a Deus. Acabe queria fazer o que com Elias? Matar ele. Mas Deus falou para ele: se apresenta. Quando Deus falar comigo e com você, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Que hora? Imediatamente. E obedecer a Deus de uma forma imediata é para quem tem juízo. É para quem entende o que Deus está construindo. Nós sabemos que Elias obedeceu. E ele tomou uma decisão.
Loucura para Elias não era encontrar-se com Acabe, era desobedecer a Deus. Discutir e não obedecer a uma ordem ou a um princípio estabelecido por um Deus soberano é simplesmente falta de inteligência. Quando olhamos para a vida de Elias, vemos alguém que não negociou as instruções dadas por Deus, mesmo arriscando sua própria vida. Ao encontrar com o rei, Deus mandou ele, fez o quê? Obedeceu. E para isso nós temos que aprender algo. A obediência revela o quê? Diga, o coração. A obediência revela o quê? Então hoje você conhece essa pessoa que está do seu lado, se ela é uma pessoa obediente ou não. Você conhece. Por quê? A ação dela compromete aquilo que ela fala, ou a ação dela verbaliza e constrói pela maneira que ela procede. Existem muitas pessoas hoje que têm palavras boas, mas as ações são ruins. Existem muitas pessoas hoje que pensam, que tem comportamento, mas você vai ver na prática, desobediente. Nós vamos ver pessoas hoje bem intencionadas, mas está comprometida, porque o coração dela revela quem ela é de verdade. O teu coração revela quem é você de verdade. Vou falar baixinho. E o duro que você sabe quem que você é de verdade. É uma pessoa que está obedecendo ou é uma pessoa desobediente? Deus está te chamando para perto. A obediência é a chave para você viver uma revolução na sua vida em todas as áreas. A obediência é a chave. Diga, a obediência é a chave da minha vida. Quem aqui está em busca de resposta de Deus? Levanta a mão. Eu estou. A obediência vai atrair todas as respostas que você precisa. Quantas respostas? É só obedecer. E eu estou falando do teu desafio hoje. Você está muito armado em algumas áreas. Você tem que se desarmar. Tira essas ferramentas. E quando eu falo isso, é aqui, ó. Teu coração está contaminado. Teu coração revela quem que você é, esposa, esposo, os filhos que estão aqui. Teu coração revela quem que você é hoje. Uma pergunta para você responder para você mesmo. Você tem obedecido à vontade de Deus para você? Fabiano, a vontade de Deus para mim é essa, mas não estou afim não, mano. Não estou afim não. A vontade de Deus para você, você está obedecendo? Aonde que estaria hoje você, sua família, com aquilo que Deus falou para você fazer, mas você não está fazendo? Qual que é o passo de fé que você tem que dar hoje? Obedeça. Qual que é o primeiro mandamento com promessa? Quem que é teu pai?
Talvez você tenha uma dificuldade em aceitar Deus como Pai, por causa dos conflitos emocionais que está aí dentro. Mas Ele é o nosso Abba, o nosso Pai. Ele é um Deus que quer construir algo tão grande na sua vida. Você só tem que dar liberdade para isso se tornar uma realidade nos próximos dias da sua vida. É impossível você ser um homem, uma mulher que não será uma pessoa transformada se você começar a dar liberdade para essa transformação através da obediência. O próximo nível é desconhecido, mas você pode acessar ele obedecendo a Deus. Tem algumas orações que tem um vácuo, está vazio, mas sabe por quê? Alinha a obediência. Vive esse princípio e as coisas vão começar a dar um norte. Diga: a obediência revela quem eu sou para mim mesmo. Essa é a realidade. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você já sabe se é uma pessoa que está obedecendo ou não, ou se você é um desobediente sentado aqui nessa noite. E eu não estou aqui para te acusar e para te apontar. Eu estou falando que existe uma oportunidade de você mudar essa realidade hoje, deixando a palavra de Deus transformar a tua vida, deixando o Espírito Santo tocar o seu coração. Eu não posso fazer isso por ninguém aqui, só você. O Espírito Santo deseja fazer. Ele quer transformar esse homem, essa mulher. Nós temos aqui 2 gestantes. Só as mulheres que estão aqui, que foram mães, sabem qual que é o processo de uma gestação. É dor, conflito, algumas noites sem dormir. Só um pai sabe desse processo. É lindo pegar um filho na mão e depois de 20 anos, esse filho, 15 anos, 30 anos, a resposta a essa pergunta se encontra na tua obediência. O que você vai segurar daqui uns dias? Jen, Amanda, é um sonho, é um presente de Deus. E as que ainda não são mães, vocês vão segurar também. E se o teu ventre é estéril, hoje ele se torna fértil em nome de Jesus. O próximo ano é você que vai segurar uma criança. Existe uma obediência e alguns princípios. Diga: obediência. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. Fabiana, onde está isso? João 14, 23, 24, na Nova Versão Transformadora. O 24 diz assim: e lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. A Bíblia nos ensina que Deus nos amou primeiro, e por esse amor Ele enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Quando você obedece à direção vinda de Deus, isso revela que seu coração está com o dele. Revela que você ama e quer o reino dele. Que o reino dele venha. Onde está o teu coração? Quem você ama? Quem nós amamos? O que
que a minha vida proclama hoje? Obediência. Quando a gente escuta assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, obedecer a esse princípio é difícil, sabe por quê? Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça implica em tudo aquilo que eu e você estamos vivendo hoje. Nós temos o imediatismo para atender a nossa satisfação, o nosso ego, a nossa cobiça, a nossa ganância. Nós obedecemos de uma forma imediata. Agora eu quero ver obedecer o que a Bíblia está falando, que é buscar em primeiro lugar o quê? Diga aí, buscar em primeiro lugar o quê? Não, na tua realidade, buscar em primeiro lugar as minhas conquistas, os meus sonhos, os meus projetos, os meus alvos. O coração revela essas verdades. O coração revela a tua identidade, está comprometida. Aqui eu conheço quem é o Fabiano Moura, se obedece ou se é um desobediente. Diga, obediência não é palavra, é buscar em primeiro lugar o quê? E o que mais? Depois você estuda lá o que é o reino de Deus e o que é a sua justiça. Aí depois você fala para mim o que é as demais coisas. É tudo isso que você está vivendo hoje em primeiro lugar. É tudo isso que toca a tua vida hoje, te distancia do propósito de Deus, que é que você obedeça a Ele. Moisés, fala para a rocha, flua água, sai a água. Só que o contexto dele é o meu contexto hoje. E em primeiro lugar, existe um conflito, existe uma guerra. As pessoas perturbaram Moisés, as pessoas pegaram pedra para assassinar Moisés, nos deu de comer, era melhor ficar lá do que ficar aqui. O que você fez conosco? Água para pagar, conta para pagar, BO para fazer, mulher pedindo, dá o cartão, passa isso, e aquele monte de confusão. Quem tem mulher em casa, quem tem marido em casa, sabe o que eu estou falando? Quem tem conta aí, levanta a mão. E não é pouca não. E aí? O pastor, ele não vai pagar minha conta não, eu não vou mesmo. Como é que eu vou buscar em primeiro lugar, rapaz? Deus me deu um mandamento, cuidar da minha família, tá certo? Em primeiro lugar é o quê? O que é em primeiro lugar? A obediência revela o meu coração. Moisés, em algum momento, ele já tinha sido tão sensível à voz de Deus, e ele fez o que Deus falou. Mas a pressão aumentou, o nível da dor aumentou, o nível do conflito aumentou, e de repente ele estava lá. Deus falando com ele ainda, mas falou: agora você só vai ver, abre os olhos, Moisés. Meu Deus, que conquista vai ser, hein, pai? O que Josué que instrumento que ele vai se tornar? Deixa eu ir também? Não vai. A tua desobediência tem um preço, a minha desobediência tem um preço. Não que nós vamos deixar de ser abençoados, mas tem um preço. O teu distanciamento do Senhor não é de uma igreja. O teu distanciamento da palavra de Deus, o teu distanciamento da oração tem um preço. Quando você obedece a direção vinda de Deus, isso revela o seu coração. E aonde ele está? Aonde está o teu coração? Eu não obedeço para ganhar pontos com Deus. Eu já sou dele e ele é meu. Homens maus obedecem por medo, homens bons obedecem por amor. Você obedece só quando alguém está vendo?
Tem muitos assim, não tem? O pastor não está, a esposa não está. É só hoje. Fecha os olhos aí, Pai. Alguém lembra de algo que era obrigado e hoje não é mais? Vocês lembram ou não? Lembra de algo que era obrigado e todo mundo tinha que fazer, porque senão era problema? O extintor, lembra? O extintor era um problema sério. Tinha que ter o extintor no carro. Hoje tem que ter? Não é mais obrigado. O que não é mais obrigado deixa de ser usado. Mas e se o carro pegar fogo? O que você vai fazer? Fala pra mim, hein? Orar, clamar a Deus, para que passe um que tem extintor. Aí ele é igual a você também? Não tem. Deixou de ser obrigatório, mas não deixou de ser algo útil. Entendeu ou não? Precisa ter, meu irmão. Se acontecer algo, você está lá. Entende ou não? Não precisa mais, então parei de obedecer, correndo o risco de um prejuízo financeiro e da vida. E tem muitas histórias nessa base de linha, aonde infelizmente por causa de um extintor que deixou de ser obrigatório, uma vida se foi. Um prejuízo que poderia ser tão pequeno se tornou tão grande. Diga: obediência traz alinhamento e direção. João 14:21 diz assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Se obedeço porque confio no caráter de Deus e sei que Ele tem o melhor para mim, então aplicarei meu coração em um alinhamento com os direcionamentos do céu. Esse alinhamento e essa direção é difícil. Sabe por quê? Porque nós vamos ter que parar de nos rendermos a nós e se render ao que Deus deseja construir. Eu quero que você feche seus olhos agora. E eu quero que você traga a memória. Não é o que pode te dar esperança, não. Eu quero que você traga a memória o que Deus falou para você fazer. Filho, a partir de hoje, você será um instrumento em minhas mãos. Filha, a partir de hoje, você será um instrumento em minhas mãos. Aí ele falou com você. Continue com seus olhos fechados. Lembra dos primeiros passos, que nem Moisés? Tudo parecia alinhado, tudo parecia ajustado. Lembra do fogo? Lembra da oração? Lembra como você era uma intercessora fiel, uma mulher destemida, uma mulher guerreira? Lembra, homem? Aquele evangelista, aquele homem que não tinha medo de nenhum conflito. Lembra como um soldado fiel você era, como um corredor de uma corrida imparável, nada parava você.
Lembra quem você era? Aquele que derrubava um gigante por dia e não tinha medo do próximo dia. Pode ser que existe alguém no nosso meio que um dia fez essa oração: Pai, eu quero ver essas pessoas transformadas. Se isso não for possível, que o Senhor retire o meu nome do livro da vida. Lembra a oração de Moisés? Foi a tua oração alguns anos atrás. Lembra de uma decisão forte e real que você tinha, um compromisso, uma lealdade com o Senhor? Lembra da tua honestidade com Ele? Lembra que você honrava Ele? Lembra? Mas um dia você foi pressionado pelo mundo, pelas pessoas, pelos conflitos. E hoje você é uma pessoa que você não quer, não desejou, não sonhou, não programou. Existe uma saída. É você voltar ao alinhamento. É você dar destino ao seu coração novamente, falar: Senhor, eu estou aqui. É verdade, com muito medo do que vai acontecer nas próximas horas por causa dessa decisão, mas eu decido retornar ao caminho da obediência. Eu quero que você abra seus olhos para a realidade sua. Pode abrir os seus olhos. Talvez o que você enxerga hoje não é o que você queria ter enxergado. Não é o homem que você enxerga hoje, não é a mulher que você enxerga hoje. Quantos sonhos aí dentro, que não são seus, porque você não tem essa capacidade de sonhar os sonhos de Deus como José. Falar do sonho de José, que ele era um governador, é a coisa mais fácil hoje, mas encarar a realidade de José é outra maneira de viver. Esta é a tua maneira, esta é a minha maneira. Ser um governador no mundo espiritual na cidade de Umuarama tem um preço, tem um caminho de alinhamento. Meu coração vai ser treinado para essa realidade. E eu estou falando com pessoas aqui cheias de promessa. Eu estou falando com mulheres valentes aqui nessa noite, determinadas, ousadas. Eu estou falando com homens leais, que honram. Obediência. Existem dias programados pelo Senhor para mudar a tua realidade, para mudar a realidade da cidade de Umuarama. Fabiano, por que Deus libertou Moisés junto com aquela geração? Por que Deus usou Elias para transformar a geração da época? Agora fala para mim a verdade. O caminho da nossa obediência hoje é para fazer o que na cidade de Umuarama? Expressar o amor do Senhor para essa geração, para essa humanidade. Eles estão cativos, aprisionados, exilados no seu ego, na sua vontade, no seu egocentrismo, no seu estilo de vida. Ei! O Senhor quer trazer santidade para a cidade de Umuarama. O Senhor quer manifestar o poder dele sobre essa cidade. E Ele precisa contar comigo, precisa contar com você. Ele quer trazer um alinhamento. Quantas pessoas que precisam desse mover. Quantas pessoas na nossa amada cidade que precisam desse amor, que precisam entender o que é obedecer ao Senhor.
Temos uma promessa de Jesus, que se obedecermos aos seus mandamentos, se aprendermos a obedecer às suas instruções e direções, Ele virá e se revelará a nós. Deus, Ele quer, através do seu Filho, se revelar à nossa cidade. Aonde Jesus se apresenta, o que acontece? O que acontece aonde Jesus se apresenta? Aonde Jesus está? Um gadareno é transformado. Um Lázaro é ressuscitado. O lugar não é governado mais por principado, potestade. É governado pelo poder de Deus. Fabiano, o que falta para a nossa cidade? O governo de Deus, o poder de Deus. E para isso, Ele tem que alinhar. Não, eu tenho que alinhar a direção que Ele está nos dando. Ei, Deus deseja fazer coisas que nós, seres humanos, espirituais, sobrenaturais, ainda não entendemos, mas ansiamos. E eu falo para alguém nessa noite que anseia algo sobrenatural de Deus, anseia por revelação. Qual que é o anseio da sua alma hoje? O que você anseia hoje? Qual que é o seu anseio? A obediência traz maturidade e crescimento. João 14, 12, 13, 14 diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. E eu farei. E eu farei. Qual é o seu pedido para Deus? Qual tem sido o nosso pedido para Deus? Porque tem que ser para glorificar o Pai na terra. Tem que ser para honrar o Pai na terra. Tem que estabelecer uma ordem de honra para o Pai na terra, Lelê. Para que nós queremos o poder de Deus? Para que nós queremos os dons espirituais? Ou talvez até o dom natural que você carrega. Você é bom no que você faz, sim ou não? Você é bom naquilo que você está fazendo lá, sim ou não? Agora a pergunta é: você honra, você obedece a Deus nisso que você está fazendo? Ou você já começa murmurando, reclamando, né? Tem uns que falam: que inferno de frio é esse? Como é que eu vou trabalhar assim? Não é a boca que é suja, é o coração que está sujo. E isso não é arrancado da noite para o dia, isso é uma mudança aqui dentro. A desonra está descaradamente sendo verbalizada na boca de muitas pessoas. Diga: obediência traz maturidade e crescimento. O desobediente traz o quê? Imaturidade e declínio. Ele está declinando. Ele está declinando. Mas o que está acontecendo? É a tua desobediência. É imaturo demais. Por quê? Não obedece. Obediência é uma consciência de uma pessoa que ama a Deus e corresponde para essa realidade em todas as áreas da sua vida. Se você não gosta do que você está fazendo, abandona, meu querido. Cai fora e vai se encontrar com o teu propósito,
com aquilo que satisfaz, que traz o quê? Um ambiente de adoração dentro dessa realidade. Porque o que traz um ambiente de murmuração, então você está fazendo algo que desagrada a você e a Deus. Amém? Jesus promete que faríamos as mesmas obras que Ele, e ainda maiores. Quem é saudável deseja o crescimento e enfrenta com coragem o processo de dores, diga dores, diga desconforto. O que vem com crescimento? Dá uma olhada para essa pessoa, fala crescimento. Vem dor, vem desconforto. E eu posso usar a história e a realidade da Amanda e da Jenny, desconforto, tem dor, não tem? É tudo confortável para ter um filho, não é? É tudo amoroso, é céu na terra, né? O momento de jogar xadrez é a coisa mais linda, mais gostosa, mais prazerosa. Mas tem o quê? Tem aquela mulher que fica brava, né? Precisa da ajuda do homem. Você tem que suportar algumas coisas, traz dor, traz desconforto. Todo crescimento gera essa realidade. Diga crescimento é o que me espera. Mas diga para essa pessoa, tem dor também, tá? Fala para ela, tem desconforto. Para você chegar onde você chegou hoje, quantas dores tem aí? Dá um livro, tá? Tem um livro já, né? Tem um livro. Um ambiente de dor. Mas tem um crescimento aí. Tem um homem diferente aí. Tem uma mulher diferente aí. Jesus nunca nos chamou para uma vida que apenas mantém o que está mais ou menos bom. Ele nos chamou para crescer, expandir, alcançar lugares altos e grandes. Você está se movendo na velocidade da sua obediência. Você está obedecendo na velocidade da sua obediência. Você está o quê? Obedecendo, se movendo. Talvez como uma tartaruga, ou talvez como um Schumacher da vida, ou como um Rubinho que só chega atrasado. O que traz movimentação e aceleração é a tua obediência. Você se move. A velocidade é através da obediência. Amém? Uma das coisas que nós temos aprendido é que não podemos ser conhecidos pelo que proibimos, mas aquilo que celebramos. E quem nós celebramos é Jesus. Quem que você celebra? Cada conquista sua, você bate no peito e fala, você está vendo, aqui é o homem da casa, é o sacerdote. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço e eu celebro tudo aquilo que eu estou vivendo hoje. Se coloque de pé. Qual que é a área da sua vida hoje que mais desafia você a obedecer? Como você tem reagido em relação às instruções que vêm do Espírito Santo e da sua palavra para a sua vida, seu ministério, para a sua família? Você pode começar agora mesmo essa mudança em sua vida, obedecendo ao principal direcionamento de Deus para a sua vida. E isso se dá ao que? Ao se render aos pés da cruz. Não tenha receio, lembre-se que os direcionamentos de Jesus não são movidos por interesses pessoais egoístas, mas pelo amor dele a você. O amor dele
a você. Jesus, Ele não se tornou quem Ele é hoje pelos milagres, pelos sinais, pelas maravilhas, pelas pessoas que Ele ressuscitou, curou, libertou. Ele se tornou quem Ele é hoje, está à direita de Deus, pela obediência ao Pai. Ele se tornou relevante à geração que Ele fazia parte, e a geração nossa hoje, porque Ele decidiu obedecer ao Pai. Eu quero falar com pessoas específicas nessa noite, aonde o Espírito Santo fala ao meu coração. Ele está pedindo uma obediência sua. Jesus fez a seguinte oração: Pai, na nossa linguagem, eu tenho que encarar esse caminho, eu tenho que ir, Pai. E ele ficou nessa oração por 3 horas. É muito dolorido, Pai, mas se é a tua vontade, se é a tua vontade, Pai, eu quero viver ela. Para algumas pessoas específicas nessa noite, talvez você não quer, talvez você não deseja, mas é a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus? Algumas pessoas estão tendo resposta agora. A vontade de Deus é que você marche. Existe um mar, existe a realidade natural, humana, mas Deus está dizendo para você: olha, marche. Quando você caminha, quando você obedece, não traz sentido para você, traz sentido para as famílias que estão à sua volta. Ei, não é para fazer sentido a tua escolha para você, é para fazer sentido e ter um propósito. É para as famílias que estão à tua volta. Vai trazer dor, vai trazer decepção, mas vai trazer vida. Obedeça. E o caminho da obediência não é para você sentir prazer, é para você honrar a Deus. Eu não posso bater no peito e falar: eu tenho prazer em sofrer, em obedecer a Deus. Essa não é a realidade do ser humano. Essa não é a tua realidade, não é a minha realidade. Quem tem prazer na dor? Ninguém. Mas eu tenho que obedecer o meu Pai. O lugar que você se encontra hoje pode ser o lugar que você escolheu, mas não é o lugar que Deus falou para você. O lugar que Deus falou para você é um caminho estreito, apertado, mas é o caminho que Ele tem para você. É um caminho onde você vai esperar a multidão, os discípulos, mas é o caminho que Ele tem para você. O caminho da obediência é um caminho de conflito, mas é um caminho de propósito. Deus tem propósito com a sua vida. Deus tem propósito com a sua vida. Talvez você tenha que fazer essa oração hoje. Tem como passar? Parão?
O Arão pode também, mas eu quero você, Moisés. Tem libertadores aqui. Tem Elias aqui. Tem pequenos Cristos aqui. Tem uns resgatadores aqui. Você nasceu para servir essa cidade. Você está estabelecido aqui para servir essa cidade. Diga obediência. Diga obediência. É a chave. É a chave. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Você é um filho obediente? Eu quero ler algo que Deus colocou no meu coração. E eu quero que você continue com os seus olhos fechados e com a mão no seu coração. Deuteronômio 28. Os versículos primeiros vão falar da nossa realidade, aqueles que obedecem. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Eterno, seu Deus, e obedecerem de coração a todos os seus mandamentos, que hoje estou promulgando, o Eterno os elevará muito acima das outras nações do mundo. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e se espalharão além de vocês, se obedecerem a voz do Eterno, seu Deus. A bênção do Eterno na cidade, a bênção do Eterno no campo, a bênção do Eterno sobre os seus filhos, sobre as colheitas das suas terras, os filhotes de suas criações, as crias do seu gado, os cordeiros dos seus rebanhos. A bênção do Eterno sobre sua cesta de pão, a bênção do Eterno sobre tudo que fizerem. O Eterno derrotará os inimigos que atacarem vocês. Eles virão por uma estrada e fugirão por 7. O Eterno ordenará uma bênção sobre o seu celeiro e sobre seu trabalho. Ele os abençoará na terra que está dando a vocês. O Eterno os separará como povo santo para Ele, como prometeu, e vocês obedecerem a Ele e viverem conforme o que Ele determinou. Todos os povos da terra darão testemunho da vida que vocês vivem sob o nome do Eterno e terão um grande respeito por Israel. O Eterno derramará grande prosperidade sobre vocês, sobre os filhos do seu ventre, as crias dos seus animais, as colheitas da sua terra, a terra que Ele prometeu aos seus antepassados dar a vocês. O Eterno abrirá as janelas do céu e derramará chuva sobre a terra na época certa, e abençoará o trabalho que vocês empreenderem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas nunca precisarão tomar emprestado. O Eterno fará de vocês cabeça das nações, não cauda.
vocês sempre estarão por cima, nunca por baixo, se obedecerem fielmente e foram diligentes em cumprir as ordens do Eterno, o seu Deus, que estou anunciando hoje. Não vacilem, não se desviem nem por um centímetro para a direita ou para a esquerda das palavras que estou dizendo a vocês. Não sigam nem adorem outros deuses. E aqui não é uma imagem de escultura, é aquilo que nós criamos e adoramos, e está em primeiro lugar na minha vida. Pode ser o seu trabalho, pode ser a sua esposa, seu marido, o seu dinheiro na conta, pode ser o seu carro, pode ser alguma coisa que você idolatra hoje, que roubou o ambiente do reino de Deus e a sua justiça. Não vacilem nem um centímetro. O que Deus quer fazer é nos conduzir como cabeça e não como cauda. O que Deus quer fazer é nos abençoar. Mas é uma escolha que eu tenho que tomar. Acreditar no meio dos conflitos, no meio dos temperamentos, no meio dos desconfortos que a vida me oferece, por ser um ser humano sobre esta terra, mas com a cidadania do céu. Você não é normal nem natural, você é sobrenatural, porque você carrega aquilo que Deus derramou sobre você. Você não é simplesmente um ser humano qualquer, você é casa, você é morada de Deus. Ei, você carrega Ele. Obedeça a ordem dele, e você vai fluir naturalmente em cada área da sua vida, de uma forma acelerada e se movendo no propósito dele. Hoje à noite Deus está falando assim: é um momento onde eu estou escolhendo te ativar. Você só tem que obedecer. E talvez hoje o teu orgulho, o teu ego, a tua dor não tem espaço para essa realidade. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus te ativar, deixa Deus te encher, deixa Deus tocar a tua vida agora. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar, deixa Ele te incendiar. Se eu fosse você, eu estava dizendo assim: Senhor, vem com o teu fogo e me consome. Eu desejo ardentemente o teu fogo. Eu cheguei aqui frio, eu cheguei aqui, meu Pai, meio termo, balangando, eu cheguei aqui morno, e o Senhor vai vomitar, mas eu quero me esquentar pelo poder do teu Espírito. Senhor, eu quero teu encontro com a sarça ardente, e eu sei que o Senhor está nesse lugar. Eu quero queimar como nunca, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, renova em mim o teu Espírito. Ei, não é obrigado, é um convite dele. É um convite dele. Eu não quero falar, eu só quero que você sinta o Espírito Santo. E se você não aguenta mais, como eu não aguento mais ter uma vida medíocre, mediana, eu quero que você tome um posicionamento nessa noite. Eu quero que você venha aqui na frente em uma ação profética. Você não vai vir aqui receber oração, não. Você vai vir aqui para ser ativado pelo Espírito Santo. Ei, você não precisa de uma mão te tocando, você precisa de um poder te ativando. Todos os dias da minha vida, eu sou desobediente demais. Ei, eu ouvi uma história real, verídica.
Deixa eu ficar aonde tinha um Pedro nesse que bateu no peito, todos eu os estarei com você na tua dias morte. da minha Mas quando a vida. realidade veio, ele se acovardou, negou Jesus por 3 vezes, e na terceira vez ele ficou bravo com aquela pessoa que perguntou. Ei, talvez é a tua realidade hoje. Mas eu quero falar para vocês que Jesus não tinha uma mesa para acusar, Jesus não tinha uma mesa para apontar, Jesus não tinha um dedo para acusar ninguém. Esse ministério é do diabo e daqueles que servem a ele, porque o ministério de Jesus é uma mesa preparada com pão e peixe, pão e peixe. Uma mesa que tem pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. É uma mesa que conecta, que alinha, que ativa os corações. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz. Eu quero falar para vocês. Eu não quero te tocar hoje. Eu não quero colocar as mãos sobre você hoje. Eu não quero fazer isso porque o Espírito não me permite. Sabe por quê? Quem quer te tocar hoje é o Espírito Santo. Jesus, ele não tocou Pedro. O coração de Pedro foi tomado pelo poder de Deus, e ele se tornou o apóstolo que foi crucificado, mas não da maneira do seu Senhor, porque ele foi ativado pelo poder do Espírito Santo. Ele ficou louco por 10 dias num cenáculo clamando: eu quero que Jesus falou que virá o Espírito Santo. E eu sei que o Espírito Santo quer ativar, quer te tocar hoje. Eu não estou nem aí quem você é, até a entrada nesse lugar, o que você fez, qual é o seu estilo de vida. Eu sei o que Jesus pode fazer nessa noite. Eu sei o que o Espírito de Deus deseja fazer nessa noite. E eu quero que você tenha liberdade para o Espírito Santo tomar a tua vida. Eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade. Quem vai fazer isso não é eu, é você. Então eu quero que você convide Ele. Convide Ele, seja baixinho, só na sua mente. Eu não quero ouvir a tua oração, eu não desejo ouvir a tua oração. Eu quero que Ele ouça o teu coração. Eu quero que o Espírito Santo ouça o teu coração. Talvez o que te trouxe aqui foram dores, mas o que vai fazer você sair daqui hoje é o amor dEle. É o amor dEle. Deixa Ele te tocar, convide Ele. Convide Ele. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, Fogo de Deus. Queremos queimar, queremos Fogo queimar. de Deus. Deixa queimar, deixa Aumente a tua queimar. presença, Deixa Espírito queimar, Santo. deixa queimar. Aumente a tua Deixa presença, queimar, amado deixa Espírito Santo. queimar. Fogo de Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Queremos Deixa o teu queimar, fogo. deixa queimar. Deixa Queremos o teu queimar, deixa fogo, queimar.
Deixa queimar, deixa queimar. Queremos ser Deixa queimar, deixa queimar. 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 Nós queremos esse fogo. Nós queremos, nós ansiamos. Nós ansiamos, Senhor. Quero que você abra suas mãos agora. Você não está com as mãos abertas para receber uma chave de uma casa, de um carro, de uma moto. Você está com as mãos abertas para receber do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele quer tocar as tuas mãos. Não é simplesmente as tuas mãos, Ele quer tocar a tua vida, o teu coração. O toque dele hoje vai mudar a tua história completamente. O que o Senhor está fazendo nessa noite é te tocando. É te tocando. É te convocando. É te chamando. É te curando. Você era uma pessoa até chegar aqui nessa noite. Mas a partir de hoje você será uma pessoa completamente diferente. Eu não estou falando que você vai sair daqui e não ter problema. Eu estou falando que você vai ser capaz de suportar os desafios, obedecendo, honrando e construindo o que a Bíblia fala como o segundo mandamento, que é dar continuidade à missão dele, que é amar o teu próximo, que é desconstruir o ambiente onde o inimigo dominou. Senhor, eu abençoo-os, e eu creio nessa ativação, e eu creio nessa cura, nessa libertação. Eu creio no teu mover sobre a vida de cada um. Eu creio na obediência, aquilo que o Senhor está levando eles a viver nas próximas horas, dias, meses e anos da vida deles. Eu creio em homens e mulheres maduras, que vivendo um ambiente de maturidade, construindo, meu Pai, a honra, a lealdade. Eu creio naquilo que o Senhor faz, Pai. E eu declaro que em nome de Jesus, nós não estamos em uma noite normal, natural. Isso é sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 6-3 aqui, ó. Abraça aí, 6-3, por favor. Nós temos uma escolha. Andar sozinho ou andar acompanhado. Nós tomamos uma decisão na vida de compartilhar uma vida difícil, desafiadora, ou de tomar a decisão de lutar
sozinho. Nós tomamos uma decisão. Eu prefiro andar sobre aqueles que vão me ajudar, vão ser suporte, vão promover uma mudança no meu comportamento, vão alinhar o meu coração. Ou eu decido ter uma vida só. É melhor ser 3 do que 1. Esse cordão é muito mais difícil de se romper. O individualismo vem do inferno, vem do diabo. A unidade, a comunhão é do céu. E obedecer nesse ambiente aqui, ó, é desafiador. Desconstrói muitas coisas que eu carrego. Mas promove o caminho da obediência. E tem algumas pessoas aqui dentro que preferem andar sozinha, carregar sua dor, seu sofrimento. Esse não é o ambiente daqueles que obedecem a Deus. Deus está te chamando para você andar em unidade, para você compartilhar das tuas bênçãos, mas também dos teus desafios. E através disso haverá uma leveza. E a Bíblia fala que nós temos que trazer o nosso fardo para Ele. Amém? Eu quero que vocês entendam que o caminho da solidão é um caminho de morte, mas o caminho da unidade é o caminho da vida. É o caminho que Jesus escolheu. E o Senhor me leva a falar isso porque alguém em nosso meio, por causa da dor, o que feriu o seu coração, não faz mais você acreditar que alguém pode te ajudar. Essa mentalidade é uma mentalidade criada pelo inimigo. Porque se existe uma solução para aquilo que você está enfrentando hoje, é no companheirismo. Não sei se alguém feriu por causa de algo que você compartilhou, mas eu sei que o Senhor quer te curar nessa noite, e Ele está te curando nessa noite. A unidade é algo que alinha o mover de Deus, o sobrenatural. A unidade é a obediência, é a oração que Jesus fez, que nós seremos um. Nós seremos um. A unidade da igreja nessa cidade vai quebrar correntes, vai destruir. Amém? Eu quero que você pode voltar para o seu lugar.
nosso coração não será mais o mesmo, com a permissão que nós damos ao Senhor tocar Ele, amém? A obediência é a chave. Da resposta para essa cidade. Essa cidade precisa de uma resposta da igreja, e a nossa obediência ao Todo-Poderoso, amém? Nós teremos as nossas celas quarta-feira. Nós teremos sábado Voiex, próximo domingo teremos um culto de celebração, uma ceia. Eu quero te incentivar, você que não participa ainda de nenhuma célula, esteja em uma célula, amém? Nos procure. Talvez eu estou falando hoje para um futuro líder aqui nessa cidade, futuro pastor, missionário, não sei. Quero falar para você que nós estamos promovendo uma lavagem que custa R$60, e essa lavagem desse carro é com cera, para nós ajudarmos nos recursos para esta comunidade, amém? Se você não tem um carro, compre e dê para alguém de presente. Se você não tem o hábito de lavar um carro, você não vai lavar porque você gosta, você vai lavar para abençoar esta obra, amém? Você está sentado em uma cadeira, e nós compramos mais 100 cadeiras, e temos um alvo, já conseguimos 60 generosos, e eu quero que você não simplesmente compre uma cadeira para abençoar a obra. Eu quero que você compre uma cadeira com ação profética. Talvez você tenha uma pessoa, um amigo que ainda não conhece a Jesus. Compre uma cadeira para ela. Você nunca falou de Jesus para ela, não tem problema. Compre uma cadeira. Essa cadeira tem algo profético. Talvez você tenha 10 amigos, compra 10 cadeiras. Talvez você tenha familiares que ainda não entregaram a vida para Jesus. Está aí a oportunidade. Precisamos de mais 40. E eu sei que está aqui dentro, amém? Faça isso, se o Espírito Santo tocar o seu coração, não com dor, amém? Jairzão vai orar para nós, e eu sei que Deus tem uma semana sobrenatural para você. Deus tem uma semana exponencial para você. Deus vai acelerar aquilo que Ele deseja fazer na sua vida, amém? Vem cá, Jair. Quem concorda aí, levanta a mão. Levanta a mão aí. Diga assim: eu declaro sobre a vida do meu irmão Jair os ouvidos curado. Para quem não sabe, ele teve um Covid e ele ficou meio, e tem a ferramenta que ele trabalha, e afetou. Mas quem crê na cura hoje? Diga aí: Senhor, agora nós profetizamos a vida sobre os ouvidos do Jair. Agora receba a cura, a cura. Aleluia, glória a Deus. Levante sua mão para cima, nós vamos orar, te abençoar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, por esse ensinamento que o Senhor nos deu. Nós agora, Espírito Santo, colocamos o resto da nossa noite diante do Senhor. Nós vamos para a nossa casa, seja conosco até o nosso lar. Durante essa semana, Espírito Santo, nos guie nas nossas decisões, que não sejamos nós, mas o Senhor através de nós. E muito obrigado, Senhor, por me dar a cura dos meus ouvidos.
em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.